E para finalizar o nosso vídeo, quero falar também sobre outro jogador que eu penso que seria uma boa contratação para o Remo no ano que vem e que está em reta final de contrato lá no América Mineiro, que é o Jonathan. Você lembra dele? Centroavante experiente, hoje já com 35 anos de idade, que fez uma baita Série C do Campeonato Brasileiro com a camisa do Atlético. Foram 9 gols e 1 assistência em 11 jogos pelo Clube Mineiro, até chegar no América, né, outro clube de Minas Gerais, mas que até agora não conseguiu repetir o mesmo feito. Até que jogou bem, né, eu assisti alguns jogos, alguns melhores momentos do América Mineiro dessa Série B, ele consegue participar bem na segunda etapa, até marcou um gol contra a Ponte Preta, né, uma vitória por 2-0, mas vencendo reserva, né, não é um jogador que vencendo titular, como era lá no Atlético. Inclusive o titular é o próprio Brenner, um jogador ex-Remo. Eu penso que para o ano que vem, tá, 2025, o Jonathan seria uma boa contratação para qualquer clube, olhando um cenário de Série B, e o contrato dele no América vai somente até maio de 2025, ou seja, até ao final do Campeonato Mineiro. Um jogador que já demonstrou boa qualidade, no Atlético foram 16 gols em 23 jogos, mas você pode até considerar, pô, mas o Atlético não é um dos clubes grandes do futebol brasileiro. De fato não é, mas esses gols foram marcados no Campeonato Mineiro e na Série C do Campeonato Brasileiro. Então assim, não é qualquer competição, é um cara que conhece o caminho do gol também, 1,92 m de altura. Aqui no Brasil ele é revelado nas categorias de base do Cruzeiro, ele basicamente só jogou nos clubes de Minas e teve uma passagem pelo Corinthians, né, em 2018, depois ele até roda mais ali em 2022, onde ele jogou no Náutico e na Inter de Limeira, e agora conseguindo se recuperar, né, na sua trajetória. Jogador que é sim bastante conhecido, mais no futebol europeu, ele vai ali muito cedo ainda para o AZ na Holanda, depois se destaca pelo Brescia em 2011 e principalmente pelo Elche, lá na Espanha em 2014, jogou também pela Real Sociedad, Rubin Kazan na Rússia e no Hannover no futebol alemão. Pode deixar o seu pitaco, o que você pensa sobre o Jonathan, se seria assim uma boa contratação para o Remo nessa função de um camisa 9, olhando também a temporada de 2025. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre os direitos de transmissão, com o Remo voltando à Série B do Campeonato Brasileiro para a temporada de 2025 e sendo um dos clubes independentes, vamos colocar assim, do futebol brasileiro. O que isso significa? Os 4 clubes que subiram da Série C para a Série B, o Remo, também o Volta Redonda, a Ferroviária e o Atlético, eles não têm acerto nem com a Libra, muito menos com a Liga Forte Futebol ou a Liga Forte União, atualmente adotando este nome. Então, assim, para o ano que vem ainda está indefinido se os jogos, por exemplo, terão a prioridade onde a Libra acabou fechando com o lado da Globo, né, manteram os jogos na Globo, no Premier e também no Sport TV, ou se ficará com a Liga Forte União, que tem este acerto com a Record na TV aberta e também com a Amazon Prime. Então está indefinido, muitos clubes estão na Liga Forte União. Os clubes geralmente da Libra são os clubes ou de São Paulo, é o caso, por exemplo, de equipes menores, como o Bragantino, a Ponte Preta, o Novo Horizontino, o próprio Mirassol, o Guarani, e outros dos clubes maiores, porque ficou uma divisão meio esquisita. Eu tinha a expectativa de que seria uma divisão, por exemplo, aliás, uma liga com todos os clubes unidos para fechar um único pacote e aí sim distribuir os valores equivalentes, mais proporcionais, assim como é feito no campeonato inglês ou espanhol. Basicamente dividiu todo mundo. Então assim, não é que, por exemplo, o Flamengo, o Fluminense, o Corinthians está de um lado e, sei lá, o Atlético Paranaense, o Remo, o Goiás, sei lá, o Criciúma está do outro. Não é bem assim, ficou um time para cada lado, um clube para cada lado dentro desta divisão. Óbvio, né, as equipes buscando o melhor para cada um deles, mas para mim eu esperava algo um pouco mais organizado e até mesmo uma maior união dos clubes aqui no Brasil, algo que é um pouco utópico, né? Se a gente olhar o histórico também dos acordos, né? Dos dirigentes, dos clubes, enfim, de uma maneira geral. Então, para o ano que vem ficou essa divisão. Não se sabe ainda, como eu falei, como o Remo não tem um acerto nem com a Libra, nem com a Liga Forte Futebol, ele pode negociar os seus próprios direitos de transmissão com uma única emissora, né? Exclusivamente. Pode acontecer isso, sim, para os jogos, como eu falei, dentro de casa, tendo esta lei do mandante. Nesse ano, em 2024, a Série B, os clubes que jogaram ela, teve um acordo mais ou menos na casa de 11 milhões de reais com a CBF,
com várias emissoras, né? Na última edição, por exemplo, que o Remo jogou, a Série B, tinha só a transmissão do Premier, do Sport TV e também da Globo. Nesse ano não, né? Além desses três que eu já citei, tem na TV aberta com a Band e a TV Brasil em alguns jogos, não são todos, também no YouTube com um canal Gold, então acabou abrindo mais o leque. Eu penso que isso é algo sim positivo para a maior transmissão, a maior expansão, a divulgação das marcas dos clubes. Mas em termos financeiros não foi muito maior do que, por exemplo, 2 anos atrás, onde os clubes recebiam na faixa de 8 milhões de reais. Então a Série B ela ainda é muito deficitária, mesmo para o Remo, que está voltando da Série C, onde recebia 1 milhão, 2 milhões de reais de direito de transmissão. Ainda assim, na Série B do Campeonato Brasileiro, para um clube que tem a pretensão igual o Remo, é sim um acordo que ainda é baixo, tá? Ainda é pouco. Para o ano que vem, esta quantia deve sim aumentar um pouquinho. Então, os clubes da Globo, aliás, da Libra, acabaram fechando com a Globo, Sport TV e o Premier, da Liga Forte União, este acordo com a Record, o YouTube e também a Amazon Prime. Como que fica essa divisão? Então, se o Remo, por exemplo, fechar com algum dos dois cenários, vai ficar basicamente o seguinte. Deixa eu pegar aqui a tabelinha para vocês, vamos lá. O total investido da Globo foi de 5 bilhões de reais, 5 bilhões e meio de reais. O tempo de contrato é de 5 anos, ou seja, 2025 até 2029, 5 edições, né, melhor colocando assim, do Campeonato Brasileiro. A Record junto com o YouTube, então os mesmos jogos que passarão na Record, na TV aberta, também passarão no YouTube, e isso inicialmente para a Série A, tá, do Brasileirão, um contrato de 3 anos, 1 bilhão e 100 mil reais. Com a Amazon Prime, um acordo de 1 bilhão e 900 milhões, 5 anos de contrato com a Amazon Prime, no pay-per-view, então assim como você assina o Premier, também terá que assinar a Amazon Prime para assistir, por exemplo, jogos dos clubes da Liga Forte União. E tem nesta divisão, como eu mencionei, de uma partida exclusiva por rodada, com a Record e também o YouTube, nesta partida simultânea, da mesma forma com a Amazon Prime. E existem outros 2 pacotes que ainda estão à venda. Então, por exemplo, pode acontecer, por exemplo, da TNT, da ESPN, a própria Globo, que segundo informações do portal Estadão, são outras interessadas em adquirir este outro pacote do lado da Liga Forte União. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto também, ainda indefinido, mas o mais importante é que terá sim esse aumento, como eu mencionei, o mínimo, né, para essa temporada na Série B é de 11 milhões de reais para todos os clubes que jogam a segunda divisão.